O Peregrino, por John Bunyan, capítulo 6. Cristão chega à cruz e livra-se do fardo. Em meu sonho, vi que a estrada pela qual o cristão havia de seguir era murada dos dois lados, e o muro chamava-se salvação. Por esse caminho, portanto, corria o sobrecarregado cristão, mas não sem grandes dificuldades por causa do fardo às suas costas. Correu assim até alcançar um local íngreme, do alto do qual se erguia uma cruz, e pouco abaixo no vale, um sepulcro. Vi em meu sonho que, assim que cristão chegou à cruz, seu fardo, afrouxando, escorregou-lhe pelos ombros, caiu-lhe das costas e, tombando, foi descendo até a entrada do sepulcro onde caiu, e não mais o enxerguei. Então ficou o cristão alegre e aliviado, e disse de coração exultante: Ele me deu repouso pela sua angústia, e pela vida, e pela morte. E ali permaneceu algum tempo, olhando e admirando-se, pois ficara muito surpreso ao perceber que a visão da cruz o aliviava assim de seu fardo. Olhou, portanto, e olhou novamente, até que as fontes de sua cabeça manassem água, que lhe escorria pelo rosto. Estando o cristão a olhar e chorar, eis que 3 seres resplandecentes se aproximaram dele e o saudaram, dizendo: A paz seja contigo. E o primeiro lhe disse: Os seus pecados estão perdoados. Leia Marcos, capítulo 2, versículo 5. O segundo o despiu dos farrapos e o vestiu com uma nova muda de roupas. Leia Zacarias, capítulo 3, dos versículos 3 a 5. O terceiro ainda gravou-lhe um sinal na testa, deu-lhe um rolo com um selo e mandou o cristão observá-lo durante o caminho, devendo entregá-lo no portão celestial. Os 3 então partiram. Cristão deu 3 saltos de alegria e seguiu cantando: Sobrecarregado de pecados, até aqui vim. Nem pude aliviar o pesar, pesar sem fim, que até aqui trazia, lugar ditoso. Início será de viver venturoso? Será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a amarra que a mim o prende romperá? Bendita cruz, bendito sepulcro. Seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Capítulo 7. Cristão sobe o desfiladeiro da dificuldade. Vi então em meu sonho que cristão prosseguiu até afinal chegar a um vale, onde avistou ao longo do caminho 3 homens profundamente adormecidos, com grilhões nos tornozelos. O nome de um deles era Simplório, o outro se chamava Indolência e o terceiro Presunção. Cristão, vendo-os deitados assim, aproximou-se deles para ver se, quem sabe, os acordava. Então bradou: Vocês acaso são como os que dormem no alto do mastro? Leia Provérbios, capítulo 23, versículo 34. Pois o mar morto está debaixo de vocês, abismo sem fundo. Despertem, portanto, e venham. Caso se mostrem dispostos, também possam ajudá-los a livrar-se das cadeias. Se aquele que espreita como leão rugidor passar por aqui, certamente vocês serão presas fáceis de suas garras. Leia 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ouvindo isso, abriram os olhos e responderam assim: Não vejo perigo, disse Simplório. Quero dormir só um pouco mais, falou Indolência. Toda pipa deve ficar em pé sobre o próprio fundo. Que outra resposta devo dar-lhe? Acrescentou Presunção. Assim voltaram a dormir e cristão seguiu seu caminho. Perturbou-se, porém, ao pensar que os homens expostos a tal perigo pudessem estimar tão pouco a bondade daquele que tão graciosamente lhes oferecia auxílio, tanto por despertá-los como por aconselhá-los, oferecendo-se também para ajudá-los a livrar-se dos grilhões. Estando cristão ainda ali, preocupado, vislumbrou 2 homens pulando o muro pelo lado esquerdo do estreito caminho e o alcançaram, pondo-se ao lado dele. O nome do primeiro era Formalista e o segundo chamava-se Hipocrisia. Assim, como eu já disse, aproximaram-se e Cristão pôs-se a conversar com eles. Cristão:
De onde vêm os cavalheiros e para onde vão? Formalista e hipocrisia. Nascemos na terra da vanglória e vamos louvar no monte Sião. Cristão. Por que não vieram pela porta que fica no começo do caminho? Os senhores porventura não sabem que está escrito que aquele que entra não pela porta, mas sobe por outra parte qualquer, é ele mesmo ladrão e salteador? Leia João capítulo 10, versículo 1. Formalista e hipocrisia. Soubemos que toda a gente daqui achava que ir até a porta só para entrar era perda de tempo e que, portanto, a maneira habitual era tomar um atalho e pular o muro, como eles já haviam feito. Cristão. Mas, violando assim a vontade revelada do Senhor da cidade para a qual seguimos, será que ele não os terá como transgressores? Formalista e hipocrisia. Disseram-lhes que, quanto a isso, eles não precisavam se preocupar, pois o que fizeram é seu costume e podem apresentar testemunho, se necessário for, de que isso já acontece há mais de 1000 anos. Cristão. Será que essa sua prática resistirá a um julgamento perante a lei? Formalista e hipocrisia. Disseram que esse costume, sendo de tão longa data, há mais de 1000 anos, sem dúvida seria admitido como ato legal por qualquer juiz imparcial. E além disso, se estamos aqui no caminho, que diferença faz se chegamos por esta ou aquela entrada? Se estamos aqui, estamos e pronto. Você está no caminho e, pelo jeito, entrou pela porta, mas nós que pulamos o muro também estamos no caminho. Em que aspecto é a sua condição melhor que a nossa? Cristão. Eu caminho segundo a regra do meu mestre. Vocês caminham segundo o rude raciocínio de suas fantasias. Vocês já são tidos como ladrões pelo Senhor do caminho. Portanto, duvido que ao final venham a ter tidos como homens verdadeiros. Entraram por conta própria, sem orientação dele, e seguirão por conta própria, sem a misericórdia dele. Ouvindo isso, pouco argumentaram. Mandaram apenas que Cristão cuidasse da sua vida. Vi então que prosseguiam, cada qual em seu caminho, sem muita conversa. Os 2 homens, porém, disseram a Cristão que não duvidavam das leis e mandamentos, mas que os cumpririam tão consciosamente quanto ele. Logo falaram. Não vemos em que você difere de nós, senão pela capa que traz às costas que, supomos, lhe foi dada por alguns de seus vizinhos para esconder a vergonha da sua nudez. Cristão. Por leis e mandamentos, vocês não serão salvos, pois não entraram pela porta. Quanto a esta capa que trago às costas, foi-me dada pelo Senhor do lugar para onde vou, como vocês dizem, para cobrir a minha nudez, e a tenho como sinal da bondade dele para comigo. Pois antes nada tinha senão trapos, além do mais, assim me consolo pelo caminho. Certamente, creio eu, quando chegar ao portão da cidade, o Senhor de lá me reconhecerá como um dos seus, pois trago a sua capa às costas, que ele me deu gratuitamente no dia em que me despi dos meus trapos. Tenho, além disso, um sinal na testa, continuou o cristão, do qual talvez vocês ainda não tenham se dado conta. Um dos companheiros mais íntimos do meu senhor gravou esse sinal aqui, no dia em que me deu o fardo que caiu dos ombros. Digo-lhes ainda que me foi dado na ocasião um rolo selado, para eu me consolar pelo caminho com sua leitura. Recebi também ordens de entregá-lo no portão celestial, como sinal da certeza de que poderei entrar. Tudo isso são coisas que duvido que delas vocês sintam falta e que as desejem, pois não entraram pela porta. A essas palavras não tiveram respostas, apenas entreolharam-se e riram. Então vi que seguiram o caminho eles todos, exceto o cristão, que se retardou, pois já não tinha o que conversar com eles e agora só falava consigo, às vezes suspirando, às vezes aliviado. Também, muitas vezes, lia o rolo que um desses seres resplandecentes lhe dera, com que se revigorava. Acho, então, que eles todos prosseguiram até chegar ao sopé de um morro, onde na baixada via-se uma fonte. Também, no mesmo lugar, havia 2 outros caminhos, além daquele que, reto, provinha da porta, um guinava à esquerda e o outro à direita ao sopé do morro. Mas o caminho estreito seguia diretamente morro acima.
E o nome da subida pela encosta do morro se chama dificuldade. Cristão caminhou até a fonte e bebeu um pouco de água para refrescar-se. Logo depois, começou a subir o morro, dizendo: embora alto, pretendo sim subir este morro. Não, a dificuldade não me deterá. Eu corro, pois vejo que passa aqui o caminho da vida. Ânimo, coração, não tema nem esmoreça na subida. Melhor, mesmo difícil, é tomar o caminho certo, pois o errado, embora fácil, leva à perdição do deserto. Os outros 2 homens também chegaram ao sopé do morro. Quando viram, porém, que a subida era íngreme e longa e que havia 2 outros caminhos a tomar, e supondo também que os 2 caminhos pudessem se encontrar do outro lado do morro, como aquele que Cristão tomara, resolveram então seguir essas trilhas incertas. Ora, o nome de uma delas era Perigo e a outra chamava Destruição. Assim, um deles tomou o caminho chamado Perigo, que o levou até uma grande mata, e o outro seguiu diretamente o caminho rumo à Destruição, que o levou a uma vasta região repleta de montanhas sombrias, onde tropeçou e caiu para não mais se erguer. Procurei então Cristão com um olhar para vê-lo subindo o morro. Percebi que, se antes corria, passara a caminhar e depois de escalar, apoiado nas mãos e nos joelhos, tão íngreme era a subida. Ora, mais ou menos a meio caminho do cume havia um caramanchão aprazível, feito pelo senhor do morro para descanso dos exaustos viajantes. Chegando ali, Cristão sentou-se para descansar. Tirou o rolo que guardava junto ao peito e leu para consolar-se. Passou também a examinar mais detidamente a capa ou veste que recebera diante da cruz, deleitando-se assim um pouco. Por fim, deixou-se vencer pelo cansaço e cochilou, logo caindo em sono profundo, o que deteve ali até a meia-noite. Durante o sono, o rolo lhe caiu da mão, mas, estando ainda adormecido, alguém se aproximou e o despertou, dizendo: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Leia Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Diante disso, Cristão súbito retomou a subida, apressando-se pelo caminho até chegar ao cume do morro. Chegando, enfim, ao topo, 2 homens vieram correndo ao seu encontro. Um deles se chamava Hesitante e o outro Desconfiança. Cristão disse a eles: senhores, por que estão correndo na direção errada? Hesitante disse que estava indo para a cidade de Sião e que subira até aquele lugar difícil. Mas, continuou, quanto mais você avança, mais perigo encontra, e por isso estamos voltando. Isso mesmo, disse Desconfiança, pois bem à nossa frente, no meio do caminho, vimos 2 leões deitados. Não sabemos se estavam dormindo ou despertos. Só pensamos que, se chegássemos mais perto, eles imediatamente iriam nos estraçalhar. Vocês me deixam com medo, disse Cristão. Mas para onde devo fugir em busca de refúgio? Se voltar para minha terra, sei que ela está reservada para o fogo e o enxofre, e ali certamente morrerei. Se conseguir chegar à cidade celestial, tenho certeza de que lá estarei seguro. Tenho de arriscar. Voltar é a morte certa, mas avançar é o medo da morte, e a vida eterna jaz além. Por isso, vou prosseguir. Assim, Desconfiança e Hesitante desceram o morro correndo, e Cristão seguiu o caminho. Ponderando novamente o que ouvira dos homens, apalpou o peito em busca do rolo para ler e confortar-se. Apalpando, porém, não o encontrou. Então, Cristão se viu em grande angústia, sem saber o que fazer, pois desejava aquilo que costumava aliviá-lo, e que seria também o seu passe para a cidade celestial. Bastante confuso, não sabia que rumo tomar. Lembrou-se, por fim, de que dormira debaixo do caramanchão, na encosta do morro, e caindo de joelhos, pediu a Deus perdão pelo seu ato insano, e voltou para procurar o rolo. Mas nesse caminho de volta, quanto pesar Cristão não trazia no peito! Por vezes suspirava, por vezes chorava, e repetidamente se repreendia por ter sido insensato a ponto de adormecer no lugar que foi visto só para breve descanso do viajante. Voltou assim, tomando cuidado de esquadrinhar o caminho com os olhos, de um lado e de outro, na esperança de achar o rolo que tantas vezes lhe servira de consolo na jornada. Desceu até novamente enxergar o caramanchão, onde se sentara e dormira, mas a visão renovou-lhe o pesar, trazendo-lhe à mente, com força redobrada, a insensatez de ter adormecido.
Descia assim, lamentando aquele sono pecaminoso, e dizia: Ah, desventurado homem que sou. Leia Romanos capítulo 7, versículo 24. Por ter dormido durante o dia, por ter dormido em meio à dificuldade, por ter cedido assim o desejo da carne, por ter usado o descanso para aliviar a carne. Quando o homem do morro o fizera somente para alívio do espírito dos peregrinos. Quantos passos não dei em vão? O mesmo aconteceu aos israelitas por causa do seu pecado, pois foram enviados de volta pelo caminho do Mar Vermelho. Tenho agora de trilhar esse caminho com pesar, enquanto poderia trilhá-lo com alegria. Não fora esse sono pecaminoso, quanto já não poderia ter avançado no caminho em todo esse tempo. Tenho de repisar os mesmos passos 3 vezes, caminho que podia ser trilhado uma só vez. Sim, agora é provável também que a noite me apanhe, pois o dia está quase no fim. Ai, quem dera não ter dormido. Por fim, alcançou novamente o caramanchão, onde por algum tempo ficou sentado chorando, mas, afinal, como tanto ansiava, olhando pesarosamente debaixo do banco, ali enxergou o rolo que logo pegou com afã e tremor, guardando-o novamente junto ao peito. Quem saberia dizer quanta alegria não sentia esse homem por recuperar o rolo, pois era certeza de vida e garantia de aceitação no desejado céu. Assim guardou-o junto ao peito, deu graças a Deus por ter guiado o seu olhar ao lugar onde estava e com alegrias e lágrimas retomou a jornada. Mas, com que ligeireza não subiu o caminho até o cume. Porém, antes de chegar lá, o sol já se pusera e isso fez lembrar a futilidade de seu sono. Assim, novamente, se pôs a condoer-se. Ah, sono pecaminoso! Por sua causa, então, a noite me surpreende no meio da jornada. Tenho de prosseguir sem o sol, as trevas devem cobrir os meus passos, e ouvirei os lúgubres ruídos das criaturas da noite, tudo por causa desse sono pecaminoso. Agora também se lembrava da história de desconfiança e hesitante que lhe haviam contado, quanto se apavoraram ao ver os leões. Então, novamente, pensou o cristão consigo: esses animais saem à noite em busca das presas, e se me encontrarem no escuro, como poderei escapar? Como evitar ser estraçalhado por eles? Assim seguiu seu caminho, mas enquanto lamentava o seu deplorável deslize, ergueu os olhos e eis que diante dele, bem ao lado do caminho, erguia-se um palácio muito imponente e o seu nome era Belo.